Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Wilson Maciano aqui, professor de Direito Penal e também defensor público na Defensoria do Estado do Maranhão. Hoje a gente vai conversar aqui rapidinho, inclusive, sobre o concurso para a Defensoria do Estado do Maranhão, para a instituição da qual eu sou membro. Esse concurso está com as inscrições abertas, cargo de membro da Defensoria Pública. Nós temos um vídeo aqui no canal em que eu conversei com vocês sobre todos os detalhes do edital. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá rapidinho, dá uma olhada para se inteirar nessas minúcias, período de inscrição, valor do subsídio, formato do concurso, etc. Tá? Hoje aqui, a intenção é ressaltar o fato de que esse concurso tem uma especificidade, que é a realização da primeira fase, a prova objetiva, praticamente de forma concomitante, né? Só não vai ser no mesmo dia, mas vai ser 2 dias depois, junto com a segunda fase, tá certo? As provas discursivas. Então você vai fazer uma viagem para São Luís, e eu acho isso muito legal, porque principalmente para quem vem de longe, essa é uma situação que permite que a pessoa muitas vezes consiga prestar aquele concurso, porque reduz muito os gastos, e a gente sabe que esse período de concurso é um período que a pessoa gasta muito e muitas vezes sem ter aquela disponibilidade financeira para poder fazer as provas. Então, você vai fazer uma viagem para São Luís, vai fazer a prova objetiva e 2 dias depois vai fazer a prova discursiva. Saindo o resultado da prova objetiva, passando, tirando a nota mínima, superando o corte, no caso da ampla concorrência, aquela coisa toda, todos os detalhes, conforme todos os detalhes do edital, detalhes esses, ressalto, que a gente já destrinchou nesse outro vídeo, conseguindo superar esse corte da primeira fase, você vai ter as suas provas discursivas corrigidas, e aí, tirando a nota mínima, pelo menos a nota mínima, né? Nessas provas discursivas você vai fazer a prova oral em data futura. Nesse modelo de concurso, o estudo, portanto, precisa equalizar a análise da matéria para fins de primeira fase e a análise da matéria para fins de segunda fase. Não tem como a gente fazer aquele estudo tradicional, né? Vai fazendo ali o estudo da primeira fase, letra de lei, etc. Treina de vez em quando uma peça, e aí quando passa para a segunda fase, aqui cai dentro ali da prova discursiva, da preparação de peça prático-profissional e vai para a luta. Não. Agora a gente já tem que partir dessa forma de estudo desde já, se preparando não apenas para uma prova de primeira fase, que tem todas as suas especificidades. Muita cobrança de letra de lei, muita cobrança de prazo, aquelas coisas bem decoreba mesmo, sabe? E em conjunto, você vai ter que fazer a prova discursiva, vai ter que responder as questões discursivas e fazer as peças civil e penal, tá certo? E esse vai ser o ponto maior da nossa conversa de hoje. Como é que dá para equalizar esse estudo de uma forma eficiente? Ora, vamos lá, pessoal, presta atenção no seguinte. Eu sempre gosto de dizer que vai passar no concurso público não aquele sujeito que tiver 9, 8, 10 horas por dia para estudar. Não, isso daí é utopia. A maior parte das pessoas trabalha, tem família, certo? É claro, tem uma pequena parcela de concurseiros que consegue ali se dedicar, estudar, enfim, se dedica integralmente ao estudo. Isso é um privilégio, tá certo? A gente precisa assumir que realmente isso é um privilégio num país como o Brasil, com a realidade que a gente vê todo dia, poder se dedicar integralmente ao estudo para concurso é um privilégio. Então, praticamente ninguém tem essa condição. Eu, por exemplo, não tive. Desde sempre precisei trabalhar e estudar, né? Então, nunca tive essa disponibilidade de tempo, e muito provavelmente você que está me assistindo também não. Então, veja bem, vai passar no concurso não aquela pessoa que se dedica integralmente ao estudo. Vai passar aquela pessoa que tem a constância, tá certo? Que todo dia pega aquele material. Hoje eu consegui estudar 3 horas, 4 horas, 2 horas e meia hora, 15 minutos. Parabéns, parabéns. Por quê? Você, naquele dia, apesar de todos os percalços, de todas as situações, você conseguiu abrir o seu material e estudar. Isso por si só já é uma vitória. Para quem tem uma vida atribulada, conseguir sentar e estudar pelo tempo que puder é uma vitória e precisa ser comemorado. Não se menospreze. Hoje eu só consegui estudar meia hora, só uma horinha, é muito pouco. Calma, vai devagar. Estudo para concurso é construção, é projeto, não é tiro curto, é projeto de vida, tá certo? Então, calma que vai dar certo, vai dar certo. Então veja bem, partindo desse pressuposto de que você vai se valer das horas disponíveis do seu dia para estudar, e partindo do pressuposto que você, na Defensoria do Maranhão, vai ter que encarar uma prova objetiva e 2 dias depois vai ter que encarar uma prova subjetiva, o que eu fiz, tá? Na época eu era servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, entrava às 8 da manhã, saía às 5 da tarde. Eu morava longe
né? Aquela coisa horrorosa, né? Infraestrutura, transporte público, 2 horas dentro de um trem, de um ônibus, aquela rotina cansativa. Mas graças a Deus deu certo, né? Então, para você também vai dar. Aí o que eu recomendo? O que eu fiz? Sabendo que eu ia ter que estudar para as 2 fases concomitantemente, eu tirava um dia para estudar para objetiva e outro dia para estudar para discursiva, certo? Então vamos supor aqui, segunda-feira eu vou estudar para a prova objetiva, fazer a leitura de letra de lei, uma jurisprudência, tentar gravar aqui uns temas, umas repercussões gerais, uns repetitivos aqui, que são jurisprudências vinculantes, então eu tenho que saber, tem que estar na ponta da língua, e no outro dia eu vou estudar para a prova subjetiva. Pô, mas não é a mesma coisa? Não é estudar a legislação, estudar o ordenamento jurídico? Mais ou menos. Porque, por exemplo, quando você está estudando para uma prova subjetiva, você não vai gastar tempo decorando lei, tá certo? Apesar de que a gente tem essa outra especificidade nesse concurso, de que a discursiva é sem consulta, existe ali a compensação que você não vai ser obrigado a ficar mencionando o dispositivo legal. Mas o ponto não é a mesma coisa de estudar para uma prova objetiva para a prova subjetiva. Primeiro, a questão da legislação que eu mencionei. Tá? Esse é o ponto mais basilar que diferencia uma prova da outra. Só que tem um outro detalhe também muito importante. Você já reparou que quando sai o edital, sempre se divulga quais serão os seus examinadores? Beleza. Isso tem que acontecer para a pessoa saber previamente quem vai corrigir a prova dela, tá certo? Mas, além disso, para fins de estudo, isso vai servir para a pessoa direcionar o estudo dela para a prova subjetiva. Porque os examinadores, muito provavelmente, têm artigos científicos publicados, teses publicadas, entrevistas, aulas. Então, saber quem vai te examinar é muito importante para você correr atrás desse material, para você saber como aquela pessoa pensa, ler alguns artigos daquele examinador. E isso é basilar para um estudo de segunda fase. Você tem que saber o que o seu examinador pensa sobre determinado assunto. Ah, eu não concordo com ele. Beleza, você passa no concurso e depois você escreve os artigos dando a sua opinião. Você está sendo avaliado por aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa pensa daquela forma, na prova discursiva você vai escrever conforme aquela pessoa pensa, beleza? Você pode até fazer menção a correntes divergentes, etc., mas o pensamento adotado pelo examinador necessariamente tem que aparecer na prova, beleza? Porque faz parte do espelho de correção, é a maneira que a pessoa que está corrigindo pensa sobre determinado assunto e, por conta disso, é dessa forma, é a resposta naquele sentido que o examinador vai dar como resposta correta, tá certo? Então, pessoal, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. O primeiro ponto é estudo de banca, importantíssimo. E o segundo ponto, que também tem uma importância tão grande quanto estudar a banca, é treinar as peças, tá? O vade-mecum nada mais é do que um guia de peça. Quando você abre no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal e lê sobre, por exemplo, no Código de Processo Penal, a resposta à acusação, ao recurso de apelação, está praticamente ali sendo feita está sendo feita uma explicação detalhada de como aquela peça precisa ser, dos detalhes que ela tem que carregar consigo. Só que quando você não tem o vade-mecum, ali você vai precisar tirar as coisas da cabeça. Ou seja, durante a preparação, vai ter que treinar muito peça. Tem que treinar peça, tem que chegar no dia da prova com a peça na ponta da língua, tá? E aí o que eu recomendo? Chegou para fazer a prova discursiva? Primeira coisa, nem lê ali o problema. Abre a folha de rascunho e já coloca ali o esqueleto da peça, para você não esquecer de nenhum detalhe. Se ali na hora que você fez o esqueleto você esquecer de colocar alguma coisa, quando você estiver respondendo na folha de resposta definitiva e olhar para aquele esqueleto, muito provavelmente você vai lembrar daquele detalhe que você esqueceu lá atrás. E aí você vai e coloca na folha definitiva. Mas a pessoa só consegue ter esse tipo de comportamento na prova porque treinou exaustivamente em casa. Beleza, pessoal? Então, olha só. O estudo para a prova objetiva é aquele estudo básico dos 4 pilares: letras de lei, jurisprudência, doutrina e exercício. Treinar a questão objetiva. Beleza. O estudo para a segunda fase é diferente. Você vai ter que estudar banca, saber o que o seu examinador está pensando, saber o que ele pensa sobre os institutos jurídicos, vai ter que correr atrás de artigo, vai ter que correr atrás de entrevista, etc., para conhecer como aquela pessoa pensa diante de um determinado instituto jurídico. E o treino. Treinar muito questões discursivas, treinar a letra. Eu fiz caligrafia, minha letra era meio feinha, eu fiz caligrafia para melhorar a letra, porque isso conta muito. O examinador ali na hora que tá corrigindo, se a tua letra for um garrancho, ele vai olhar aquilo ali, ele vai tentar entender uma vez, vai tentar entender duas, na terceira, não entendi, ele vai desconsiderar aquilo ali. É como se você não tivesse colocado. Então, pessoal,
é muito importante, é extremamente importante que vocês se atenham a esses detalhezinhos. Então, segunda fase é estudo de banca, letra, caligrafia, treinar o tempo é limitado. Então, se na prova objetiva muitas pessoas se enrolam, entre aspas, porque quando chega na hora de marcar o cartão falta pouco tempo, na prova subjetiva é a mesma coisa. Não dá tempo de você fazer um rascunho completo, você vai colocar ali as ideias principais da sua resposta, mas você vai concentrar o seu tempo todo praticamente já na folha de resposta definitiva, tá certo? Então, treinar além da letra, treinar bastante o tempo que você leva para responder, porque acabou o tempo, a fiscal vai falar, larga a caneta, pessoal. E aí parou. Colocou no papel, colocou, não colocou, mas eu sabia, beleza, escreveu, não. Então, para fins de correção você não sabia, não tá no papel. E além disso, além desse treinamento de tempo, é treinar as peças, o esqueleto das peças. Chegar na prova com todas as peças bem memorizadas. É claro que a gente sabe que algumas peças caem mais. No criminal, por exemplo, normalmente vai cair uma apelação, uma resposta à acusação. Então, assim, apesar de existir peças que têm uma recorrência maior, tem que saber tudo, nem que seja superficialmente, porque vai que justamente naquela prova, a banca tá sempre cobrando, por exemplo, no cível, apelação, 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 apelação. Vai que ali naquela prova ela cobra uma inicial, ela cobra um agravo de instrumento. Não sei, pode mudar, entendeu? Ela cobra um recurso extraordinário. Não sei, pode vir, pode aparecer, porque tá na legislação, tá no conteúdo programático, então pode ser cobrado, tá certo? Então muito cuidado com isso, beleza? Então, pessoal, para resumir, tenham em mente que o concurso para a Defensoria do Maranhão é um concurso muito especial, porque faz essa, entre aspas, unificação dessas etapas, permitindo que a pessoa com uma única viagem de avião, né, por exemplo, vamos supor uma pessoa que vem de longe, uma pessoa com uma única ida à capital maranhense, São Luís, possa fazer tanto a primeira fase quanto a segunda. Isso, por um lado, é bom, economiza tempo, dinheiro, psicológico, né, porque você já chega e faz logo tudo, você não fica naquela coisa, fiz a primeira fase, tem que sair o resultado, saiu o resultado, agora vamos para a segunda. Não, você já faz logo tudo numa tacada só. Tem essa vantagem, mas também tem a desvantagem, que é a necessidade de você equacionar esse estudo. Eu fazia dessa forma, eu ia alternando, segunda-feira, prova objetiva, terça-feira, subjetiva, quarta, objetiva, quinta, subjetiva, etc. Na quinta eu não consegui estudar. Eu preferiria seguir o padrão. Então, por exemplo, se na quarta eu tinha que estudar para a prova subjetiva, mas naquela quarta-feira eu não consegui estudar, na quinta eu vou estudar para a prova subjetiva, porque aquela meta, entre aspas, continua em aberto, então eu quero resolver ela logo de uma vez, beleza? Mas aí vai de cada um. O importante, pessoal, é ter em mente o seguinte: grande quantidade de horas por dia para estudo não significa necessariamente uma aprovação mais rápida. De maneira que, também, poucas horas de estudo por dia, poucas horas disponíveis, não significa uma aprovação mais demorada, tá certo? Em segundo lugar, precisa ter essa constância e, na Defensoria do Maranhão, recomendo que faça essa alternância de dias de estudo. Mas, de novo, o melhor método de estudo é aquele que você consegue adaptar para sua vida, que você consegue se sentir bem. Eu prefiro estudar 2 dias para objetiva, 2 dias para subjetiva. Tudo bem, não tem problema, não se preocupa com isso. O negócio é estudar, tem que estudar, tá? Se você estiver estudando, agora, a forma que estiver fazendo não importa tanto. É claro, precisa ter alguns cuidados, como eu falei. Para a prova objetiva, os 4 pilares. Para a prova subjetiva, tem que estudar banca, tem que treinar peça, etc. Mas, tirando essas minúcias, a forma em si que você vai estudar não importa tanto, tá certo? Então, vamos à luta. O prazo de inscrição ainda está aberto, vai até o final desse mês de fevereiro. Cuidado para não perder esse prazo. Leiam o edital com atenção, principalmente na parte atinente à documentação, porque normalmente precisa enviar algum documento, não sei. Cuidado, leia com bastante atenção o edital. E aí, fez a inscrição, está formalizado, um participante oficial daquele concurso, leva a sério o estudo, porque a aprovação para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão como membro vai mudar a sua vida para sempre, em todos os sentidos. Ser defensor, ser defensora é se tornar um ser humano melhor, é ter contato com as pessoas, com todo tipo de situação que a sociedade vivencia diariamente. E lógico, para além desse lado de engrandecimento profissional, engrandecimento pessoal, você vai ter uma estrutura boa de trabalho, um subsídio maravilhoso, então é só vantagem, tá certo? Leva o estudo a sério, tenha disciplina, tenha constância que vai dar certo, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.